A Justiça Federal determinou a suspensão de vídeos produzidos por policiais no YouTube. A determinação mira principalmente os podcasts em que agentes de segurança pública relatam histórias das ocorrências em que se envolveram. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, que alegam querer evitar a disseminação de discursos de ódio. A Justiça não pediu a exclusão definitiva desse tipo de conteúdo para assegurar a liberdade de expressão, mas alegou que tomou a decisão para assegurar os direitos humanos. Ô Raquel, eu quero começar com você, porque a gente viu, naturalmente, primeiro, o advento dos podcasts crescendo, uma onda gigantesca. As pessoas estão consumindo muito, né? Inicialmente só por áudio, né? Depois os videocasts aí também caíram no gosto do povo. E ao lado disso, muitos policiais começaram a participar contando as suas experiências, seus causos policiais. Muita mentira também ali, né? Envolvida. Muitos heróis demais também. E aí agora essa decisão da Justiça proibindo os vídeos com esses podcasts de policiais. Como é que você, uma policial, que já participou de podcasts, inclusive, vê essa decisão? Podcast Política Real, outro dia eu assisti ela lá. Do nosso querido Lucinho, Pedro. Melhor podcast sobre política. E aí? Quando eu li essa matéria, eu quis me aprofundar. Primeiramente, não é o cerceamento da liberdade de expressão dos policiais. São alguns podcasts que veiculam conteúdo de falas de policiais narrando as suas próprias operações particulares. Primeiro lugar, quem entra para a polícia, seja polícia militar, seja polícia civil, sabe muito bem que existe a lei orgânica da polícia, no caso dos estados, e a nacional. Ali, você tem que responder à imagem daquela instituição que você está à frente. Eu participo muito de podcast, Kobayashi, porque eu fui eleita nacionalmente para representar os delegados de polícia do Brasil. Caso eu estivesse lotada em uma delegacia, para que eu pudesse participar de podcasts ou qualquer outro veículo de comunicação, haveria a necessidade de uma autorização expressa, não só da Delegacia Geral, como da Secretaria de Segurança Pública. É uma norma já que quando entramos, a gente já sabe, até faz parte do gabarito de concurso, a oitiva a respeito da lei orgânica. Sim. Então, quando a gente percebe que esses conteúdos são conteúdos que extrapolam o Estado democrático na atuação policial, quando eles dão ênfase a atos de crueldade ou atos realmente de execução, claramente é uma censura a essas falas, não uma censura à fala do policial. Porque no primeiro momento, quando eu li a matéria, eu falei, pera lá, agora o policial vai ser censurado de falar? Não, o policial que ele representa uma classe legitimamente, ou o policial que é designado por sua instituição para ser o porta-voz, ele plenamente vai ter a capacidade de falar. Ou aquele policial com autorização, contanto que ele tenha noções, o mínimo de noções a sua fala. Ele não vai poder falar que ele vai executar dessa forma, até porque se ele está falando dessa forma, ele está sendo um bandido. Quem sai para executar pessoas é bandido. Então, é uma situação que é bem interessante a gente colocar em pauta essa discussão, porque em um primeiro momento a gente tem uma noção que há um cerceamento da liberdade de expressão do policial. Mas não é isso que aconteceu. Muito bem, eu estava falando que você participou de podcasts, eu vi um episódio bem legal da Raquel Grenati com o Fabrício Verdun, podcast Nem Me Viu, sensacional, fica a dica aí para vocês que quiserem acompanhar, mas antes assista no Política Real com o Wilson Pedroso, outro podcast bem legal também. Agora, ô Diego, isso aí, claro, tem essa ação agora, mas um pouco antes nós já tivemos algum movimento na Polícia Militar de São Paulo, pelo menos, tentando vedar a participação de policiais militares em podcasts. Mas daí fica uma questão, sabe por quê? Porque o policial militar da ativa, o cara que cumpre as regras, o cara que cumpre escala, o cara que tá fardado, ele não pode participar do podcast. Aí sabe quem participa? O policial expulso, o policial que foi demitido. Aí ele vai lá e começa a depreciar a imagem da corporação, aí ele vai lá e começa a falar de um comandante aqui, falar mal de um secretário ali, e só propaganda negativa das forças policial. Ou seja, aquele que poderia falar do dia a dia da realidade, o bom policial não pode, e o mau policial, o que já foi expulso, pode. A gente não tem aí uma
uma falta de equilíbrio nas manifestações, Diego Tavares? Olha, Nelson, quando o assunto é o tratamento dispendido ao policial militar pelo Estado, eu acho que nós estamos tomando um caminho extremamente preocupante. Em todas as áreas você vê uma forma de cercear a atividade do policial militar, em desvalorizar a palavra do policial militar, em desvalorizar a própria imagem do policial militar. Evidentemente que nós estamos dando uma matéria aqui de uma proibição da Justiça a respeito de episódios de vídeos específicos em podcasts. O que ficou determinado não foi que o policial deixasse de participar, mas de fato existe esse esforço que você disse dentro das próprias corporações para que o policial só limite-se a sua atividade policial, como se ele fosse, enfim, um membro destacado da sociedade. Ora, todo mundo em qualquer carreira participa de podcasts, políticos frequentam podcasts, deputados, senadores, médicos, juízes, promotores. Por que o policial militar é diferente? Por que o policial militar, o policial civil, eles têm um tratamento diferente nesse sentido? Então, é claro, a pessoa tem que ser responsável por aquilo que ela diz. O Mano Ferreira não está aqui, mas eu vou deixar aqui a frase que ele sempre diz. Nós precisamos tratar adultos como adultos. E um policial militar que vai a um podcast, um policial civil que vai a um podcast, ele tem que saber aquilo que ele pode falar. E se por acaso ele transgredir algum limite, aí sim, ele tem que ser punido lá perante a sua corregedoria, se for o caso, perante a justiça. Mas eu acho que a regra tem que ser sempre a liberdade para que o policial participe sim, para que o policial vá até a imprensa, para que ele diga aquilo que ele acha que ele tem que dizer. O cerceamento de liberdade tem que ser uma coisa extremamente residual, tem que ser uma pequena exceção. A regra tem que ser a liberdade. Mano Ferreira do Movimento Livres, nosso queridíssimo Mano. Diego Kobayashi, quando a gente entra numa instituição de Estado, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Magistratura, existe uma unidade dessa instituição e que determinadas pessoas são designadas para serem porta-vozes ou quando elas querem participar de algum veículo de comunicação, há uma autorização expressa, inclusive com o crivo do que pode falar, porque ela está usando a imagem institucional. Quando a gente fala da Polícia Militar, a Polícia Militar tem vários porta-vozes e com autorização, sim, os policiais militares podem participar de programas de televisão, que eu já vi algumas vezes, e também podem participar de podcasts e rádio, etc. Eu, antes de ser representante de classe, presidindo o sindicato ou associação, eu também participei com autorização expressa pela via hierárquica. Mas isso não é algo, não é nenhuma novidade. Quando você presta um concurso público e ali assinala o seu ato de posse, você é nomeado, você sabe quais são as regras a serem cumpridas. Porque você não está de forma individual falando pela instituição, você está falando pela instituição. Então, por isso que tem que ter um critério e um cuidado ao falar em nome ou dos pares ou da instituição. A legitimidade em instituições de Estado existe. Por isso, toda essa burocracia para a participação de veículos de comunicação ou podcast. Acácio Miranda, é a diferença de falar pelo CPF e falar pelo CNPJ, é isso? Exato. E no caso das carreiras militares, dos policiais militares, há uma peculiaridade constitucional, inclusive, que são os princípios da hierarquia e o princípio da disciplina. Eles estão vinculados a este princípio e a sua atuação, independentemente de ser praça, independentemente de ser oficial, está vinculada a estes princípios. Então, eles, obviamente, não podem atropelar essas regras institucionais, porque elas são o pilar das carreiras militares. Em segundo lugar, quando a gente olha para essa ação, ela não trata de liberdade de expressão. Ela impede e responsabiliza aqueles que nestes podcasts, de alguma forma, incitem um discurso de ódio, que façam exaltação à operação onde pessoas foram mortas e essas coisas. Ninguém está impedindo o comparecimento desses policiais. Eles estão simplesmente dizendo que há um limite quando destas ponderações nestes canais que não sejam oficiais. Gesualdo Almeida, quero ouvir também a sua avaliação. Eu acho que, bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos ouve, boa tarde aos nossos colegas aqui de roda. São dois assuntos a serem tratados de forma diferente. Primeiro, esses podcasts, eu cheguei até a acompanhar alguns deles. Quando a gente segue o TikTok nos dá segmentos relacionados... É o tal do algoritmo. Exatamente, algoritmização. E eu vi uma vez um desses policiais que participavam desses TikToks dizendo o seguinte: eu dei um tapa uma vez numa velhinha, ela saiu rodopiando e caiu de costa. Como se fosse algo a ser elogiado. E não estamos falando de censura, não estamos falando sequer de exclusão desses podcasts, mas sim de suspensão de algumas divulgações. E acho isso muito bem-vindo.
E também me filio ao que a Raquel disse aqui e o Acácio também. Quando participamos de uma corporação, de uma instituição, nos submetemos às regras deles. E se existem regras para divulgação de conteúdo, essas regras têm que ser seguidas. Quero a sua opinião também, Luiz Fernando Pacheco. Olha, boa tarde a todos, boa tarde, Nelsinho, boa tarde aos amigos aqui, colegas aqui nesse domingo. Bom, eu estou super de acordo com tudo que foi colocado pela Raquel. Ninguém vai discordar nesse pelo programa. Cássio. A gente vê, né, que, na verdade, alguns maus policiais são afeitos a essa prática, né, de, inclusive, né, dar o esculacho, né, naquela pessoa que está sendo presa ali na hora. Quer dizer, o policial leva para a televisão, para o tribunal da imprensa, né, ele apura, ele julga, ele condena e muitas vezes você expõe a imagem de um inocente. Isso já é uma prática bastante deletéria. Essa outra prática mais recente de podcasts incitando a violência realmente é algo que deve ser coibido. Acho que andou bem aí o Poder Judiciário, a polícia e outras instituições de Estado, elas falam, elas têm direito, claro, a população tem que ser informada do que está acontecendo, do que a polícia está fazendo, das operações que estão sendo feitas, dos resultados, etc. Mas sempre é designado um policial que é o porta-voz da instituição, né? Então essa pessoa qualificada fala em nome da instituição. Acho que não há qualquer cerceamento de defesa e, como também bem lembrou a Cássio, ainda mais nas carreiras militares, você tem um princípio de hierarquia, né? Você não pode ter um cabo aí falando da atuação de um tenente, por exemplo. Então isso é algo que realmente tem que ser coibido, nenhuma restrição aqui ao trabalho da Polícia Militar, muito ao contrário, mas acho que isso, essa prática até prejudica a própria polícia, né? Então, acho que vem em boa hora aí essa regulamentação. Fecha, Wilson Pedroso. Bom, Bukoba, é uma vergonha, né? Você espera que um policial tenha o bom senso de saber o que vai comunicar e o que vai transmitir para as pessoas que estão assistindo. Porque, querendo ou não, a Polícia do Estado de São Paulo, principalmente, é uma polícia muito respeitada, respeitada por conta das suas ações. Agora, a partir do momento que ao invés de demonstrar ações corretas do dia a dia, eles mostram esculacho, mostra muitas vezes aquele medo que a sociedade tem, inclusive de ter a polícia dentro da sua comunidade. Muitas vezes assim, mas a comunidade se sente à vontade com um marginal que protege. Então, é lógico, quando o policial entra na comunidade, muitas vezes ele leva esculacho e ainda o policial transmite isso e conta que fez isso, é uma vergonha. Inclusive, Koba, eu não peguei, mas também a questão militar ou a questão da polícia, tomar cuidado também, que muitas vezes a gente assiste também os próprios policiais transmitindo e contando a estratégia de ação, contando a inteligência da ação, contando a inteligência da investigação. Poxa, é um absurdo, tem que ter bom senso, né? Se tem inteligência, é justamente para que a bandidagem não fique sabendo da estratégia. Aí você pega um policial, um investigador, um policial civil, desculpa, Raquel, contando a estratégia que foi utilizada. Algo que deveria ser discreto ou secreto para que a polícia pudesse aplicar outras vezes. Mas vocês sabem que está na moda a onda dos crimes reais, né? Podcasts, não só com policiais, mas também com peritos. Jornalismo. Jornalismo, exato. A gente tem programas... Instituição, né? E é a espuma da ação. É a espuma da ação, né? Não é... Então, mas você está falando sobre isso? Porque eu quero saber o seguinte, faz mal, será, que revelar como determinada investigação se deu? Como é que eles chegaram em determinado autor? Como é que eles chegaram em determinado fato? Porque
a gente tem séries e séries documentários, inclusive, de investigação criminal. Você, Raquel, delegada, você acha que o seu serviço acaba sendo revelado mais do que deveria nessas séries, ou você acha legal a população saber como é o trabalho da polícia da porta para dentro? Eu concordo com o Wilson, a gente tem diversas doutrinas, inclusive em fonte aberta. Hoje a gente não fala nem mais em biblioteca, né? A gente fala em fonte aberta na atuação da investigação policial. Mas algumas situações, aliás, o que é importante, claro que não deve ser revelado para que a criminalidade também não esteja antenada. O que eu vejo nos documentários, Kobayashi, é a reconstituição do crime ou o caminho percorrido de crimes que são isolados e não crimes em série. Por exemplo, a gente viu da Suzane Richthofen, a gente viu também Elise Matsunaga, casos isolados que não serão psicopatas proliferados e matarão assim os seus pais e parentes. Então, esses casos isolados são casos que causam curiosidade também para aqueles que estão dentro da polícia, porque não são casos, por exemplo, no combate ao tráfico de drogas, o combate ao tráfico, né, o roubo e furto de celulares. Então, essa forma de desmantelar, não desbaratar as facções e organizações criminosas, obviamente não pode ser revelado. Fala, Gesualdo. Quando a gente vê essa notícia que a Justiça Federal suspendeu alguns podcasts, não estamos falando desses papéis de jornalistas, não estamos falando de investigações, longe disso. É violência perpetrada por policiais e contada por eles próprios. Muitas vezes policiais da inativa. Exato, como vantagem pessoal, como se aquilo fosse o padrão policial. Isso sim é que foi suspenso pela Justiça Federal. E nada contra documentários, séries que fazem investigação de questões criminais.